Nosso texto está em 1 Coríntios capítulo 13, e você vai ouvir agora, ouça com atenção, o irmão Rafael vai colocar o texto. Hoje a nossa unção é a unção da rosa de Saron, a restauração do amor, o amor entre cônjuges, o amor sentimental das pessoas, o amor entre pais e filhos, o amor entre nós e Deus. E Deus vai falar aos nossos corações, e nós vamos receber a unção do amor para as nossas vidas. Então, eu gostaria que você, se você quiser abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, para acompanhar, você pode abrir. E preste atenção que o irmão Rafael vai colocar aí o som. Pode ser colocado, irmão Rafael. 1 Coríntios 13, a partir do versículo 1. Podem ficar em pezinho, sentadinhos e ouvir. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e nossa profecia é incompleta. Mas, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Amém. Curve a sua cabeça. Meu Deus, Pai Celestial, nós te louvamos, porque Tu, ó Deus, és o amor. A Tua palavra diz: Deus é amor. E Tu, ó Senhor, nesta noite, venha encher este lugar com o Teu amor, com a Tua glória. Venha falar aos nossos corações, que a Tua unção seja sobre o Teu povo, que a Tua palavra, Senhor, seja transmitida da forma como o Senhor deseja que seja transmitida. Unge os meus lábios para falar aquilo que o Senhor deseja que seja falado. Ilumina a Tua palavra para que os Teus filhos sejam abençoados
É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós sabemos que existem 3 tipos de amor. O eros, que é o amor, se refere ao amor apaixonado, amor erótico. Ou o amor no sentido sensual, ou o amor entre esposos. O amor filéu, ou filos, que se refere ao amor entre irmãos, entre as pessoas que nós consideramos, ou entre as pessoas da nossa família. E o amor ágape, que é o amor de Deus. Os escritores do Novo Testamento aplicam essa palavra ágape ao amor de origem divina. O amor ágape é o amor com o qual nós devemos amar-nos uns aos outros, amar os nossos irmãos, amar-nos uns aos outros como filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos irmãos uns dos outros. Você é irmão do outro aí? Amém? Então nós estamos aqui na família de Deus. Louvado seja Deus. Enquanto o amor eros e o amor filos podem ser entendidos como sentimentos condicionais, porque nós só amamos uma pessoa, ou sentimos amor pelas pessoas quando recebemos algo em troca. Geralmente é assim, não é? Não recebemos algo em troca, o ser humano já não quer amar mais. Perde o encanto pelas pessoas, acabam deixando de amar, não é assim? Mas o amor ágape, ele é incondicional. Não importa se a pessoa te ama também. Não importa se a pessoa te traz coisas, te dá coisas ou não. É o amor que Deus nos ensinou. Deus nos ama incondicionalmente. Amor condicional quer dizer, ele está condicionado a: se eu amo, eu então sou amada. Se eu não amo, eu não sou amada. Esse é o amor condicional. Então eu tenho uma condição, eu tenho que amar, então eu vou ser amado. Mas o amor de Deus é incondicional. Muitos não amam a Deus, mas Ele continua amando essas pessoas. No passado nós não amávamos a Deus, porém Deus nos amava. Deus ama a todos nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós, para que nós fôssemos salvos, tornássemos filhos de Deus. Então, sobre o amor ágape. O amor ágape é o amor com que devemos amar a Deus e amar ao próximo. Então, Mateus 22, 37 diz assim: respondeu-lhes Jesus. Olha os 2 mandamentos os quais nós devemos cumprir hoje. Respondeu-lhes Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É difícil amar o nosso próximo como a nós mesmos, não é? Tem pessoas que nem a si próprios se amam, apesar de Deus amar mesmo assim essas pessoas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Da mesma forma como você se cuida, como você se ama, assim você deve amar
o seu conhecido, o seu vizinho, o seu parente, o seu irmão, os seus familiares. E tem um quarto amor, que é o amor platônico, né? Tem pessoas que inventam um amor, né? Às vezes ele ama uma pessoa, morre de amores por uma pessoa que nem sabe que ele ama essa pessoa, né? Então aí fala, é o amor não correspondido, né? A pessoa nem sabe que ele ama, e a pessoa morre de amores, não quer saber de namorar, de casar com outro, porque ele é apaixonado por aquela pessoa. Então o amor platônico, ele é inatingível para ele, mas ele está imaginando. Outros então amam o artista, amam o ator da novela e imaginam e sonham como se um dia eles pudessem ser o seu namorado, aquele que... E por isso não se relaciona com outra pessoa. Então é um amor platônico, um amor que vem da mente e que a outra pessoa nem sabe, né? Que aquela ama. Então é um amor idealizado e que não tem relação amorosa com ela. É um amor impossível, não correspondido. E às vezes as pessoas não se relacionam com a outra, mesmo amando aquela pessoa, com medo de se machucar. Então faz de conta que não tem nada a ver com a outra. E ela fica apaixonada, mas não se envolve com aquela pessoa, com medo de se machucar. Então esse é o amor platônico, né? Fica imaginando, não se envolve com mais ninguém, mas também não se envolve com aquele. Mas Deus nos ensina sobre o amor ágape. Deus nos ensina sobre o amor que Ele mesmo tem para conosco. E Deus ensina também que esse amor deve existir entre os casais, entre os familiares, e logicamente entre duas pessoas que são casais, deve haver também o amor eros, porque se não existir o casamento acaba, não é verdade? Então é um amor que é atraído um pelo outro e que há correspondência, né? Então vamos ver o que Deus nos fala. A nossa vida, Deus nos ensina sobre o amor em todo lugar. Então a nossa vida é regida pelo amor. E nessa noite Deus fala entre o relacionamento de pais e filhos, entre nós que somos filhos de Deus, desculpem, e também entre os esposos. E em Efésios capítulo 6, Deus fala assim, fala através de Paulo. Paulo escreve aos Efésios: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é certo fazer. Mas muitos filhos não querem obedecer aos pais, mas isso é amor, obedecer os pais, porque isso é certo fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. O que significa promessa? Porque no versículo 3 diz assim: se honrar o pai e a mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Quando nós honramos o nosso pai e a nossa mãe, nós teremos vida longa. Aquela pessoa boa, olha, está com 90 anos bem vividos e abençoados. Honrou pai, honrou mãe. Amou pai e mãe e honrou e respeitou. O Senhor fala:
Se você honrar o seu pai e a sua mãe, tem uma promessa para você. Você terá vida longa e tudo na sua vida dará certo. Amém? Isso é amor, irmãos. Ah, mas meu pai é bêbado, meu pai bebe, chega em casa. Não importa, ama o seu pai. Ama o seu pai. Ama a sua mãe. Ah, mas minha mãe é assim. Ama a sua mãe. A Bíblia diz que é mandamento com promessa honrar o pai e a mãe. E olha lá, depois vem para os pais. No versículo 4: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. E a instrução que Deus traz não é instrução grosseira. A instrução que Deus nos dá para orientar os nossos filhos é uma orientação, uma instrução cheia de amor. Então, pais, não irritem os vossos filhos. Existe uma forma de cuidar dos vossos filhos. Você tem que saber tratar seus filhos com amor. Ah, mas eu venho cansado, chega lá aquela criançada, eu quero assistir TV, eu quero assistir o jornal, eles estão lá pulando. Você tem que ter um tempo para com os seus filhos. Você vem cansado, mas eles estão te esperando. Você vem, ah, mas eu trabalho, eles não reconhecem. Eles vão reconhecer a partir do momento que você senta com eles e conta o que acontece com você. E mostra para toda a família como é a sua agenda financeira. Filhos, olha, papai ganha isso, mamãe ganha isso, nós gastamos tanto. E olha só, não sobra, por isso nós temos que fazer economia. Eles precisam saber por que é que muitas vezes você não pode comprar as coisas. Ah, eu peço, eles nunca compram, mas meu pai ganha bem, meu pai tem dinheiro. Você precisa explicar com carinho o que acontece e por que não é a toda hora que as coisas acontecem do jeito que os seus filhos querem que aconteça. Eles não sabem. Quando a gente não explica, eles não sabem o que acontece. Em Colossenses capítulo 3, versículo 20, Deus também fala com as esposas. Ele diz assim: esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Quando a Bíblia fala sujeite-se ao seu marido, tem pessoa que fala: ah, não, sujeitar meu marido, quem manda na minha vida sou eu. Eu não vou obedecer marido. Sujeite-se ao seu marido. Sujeitar ao seu marido é fazer tudo em comum acordo. Não adianta querer fazer as coisas aos trancos e barrancos, querer mandar das coisas. Porque a palavra de Deus diz assim: Deus criou o homem e depois da sua costela Ele fez quem? A mulher. Para ser a cabeça? Para ser o quê? Auxiliar, ajudadora. Por que que tirou daqui da costela? Para andar junto. Para andar junto. Então não tirou do pé do homem, para o homem não viver pisando. Não tirou da cabeça do homem, para ela não viver mandando. Mas tirou do lado, para que ambos caminhassem juntos, em amor. Então é assim, com o amor de Deus, os casais devem viver de uma forma que, com amor, do amor que vem de Deus. Maridos,
ame cada um a sua esposa, não a esposa do vizinho, nem a esposa da esquina, nem a outra que não é esposa, né? Ame cada um a sua esposa, né? Está bem explicado aqui. E nunca trate ela com aspereza. Quer dizer, nunca seja grosseiro. Porque o amor vem de Deus. Saiba tratar, porque a Bíblia nos fala que nós somos filhos de Deus. A tua esposa é filha de Deus? É. Você é filho de Deus? É. Se os dois são filhos de Deus, como você pode maltratar a quem é filha de Deus que vive com você? E Deus fala assim, ó, ama o teu próximo como a ti mesmo. Um não é próximo do outro. Então você tem que tratar com amor. E você tem que amá-la. E ela tem que amá-lo e respeitar a cada um. Porque o amor vem de Deus. A orientação é de acordo com o que Deus quer que nós vivamos. E em Provérbios 22:6 diz assim: e vocês dois se tratem com amor. Porque quando a gente não trata o marido ou a esposa com amor, o que acontece? Os filhos não respeitam a mãe ou o pai. Ou não respeitam nenhum. Por isso, quando eles veem que o pai respeita a mãe e a mãe respeita o pai, os filhos nos respeitam. Você quer que teu filho ou a tua filha te respeite? Trate o seu esposo ou a sua esposa com carinho, com respeito. Amém? É isso que Deus quer, com o amor que vem de Deus. Aí diz assim, para os dois: ensine seus filhos do caminho certo. Mesmo quando eles ficarem velhos, eles não se desviarão do caminho certo. Eles ficarão velhos, mas eles até chegarem na velhice, eles não estarão por aí fazendo o que não devem. Você ensine o teu filho a amar a Deus. Ensine a honestidade para os seus filhos. Ensine a temer ao Senhor, andar corretamente. Quando os nossos filhos vê que nós sentamos com a nossa esposa e acertamos as nossas contas, pegamos o nosso talão de cheque ou o nosso celular e vamos fazer os nossos Pix para pagar as nossas contas. Para quem que vai o Pix agora? Vai para fulano da tal loja. E agora? O cheque para não sei o quê. Isso daqui é o cheque da prestação da casa. Isso daqui é a prestação de tal coisa. Quando os filhos veem que nós estamos pagando as nossas contas no dia certo, eles vão crescer fazendo o quê? Pagando as contas deles de acordo com o que eles aprenderam na nossa casa. Quando os nossos filhos acostumarem a ver alguém batendo na porta da casa, cobrando toda vez, e a gente, não tem dinheiro, hoje não, não vou pagar coisa nenhuma. É assim que eles vão ser no futuro. Então, vamos educar nossos filhos da maneira correta. Vamos ensinar a nossos filhos a temer a Deus. Vamos ensinar nossos filhos a ir para uma igreja e aprender sobre Deus, porque assim eles serão abençoados para sempre, para sempre. Esposas, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor. Nós não nos sujeitamos ao Senhor? Nós dizemos, nós te amamos, Senhor, e nós procuramos obedecer ao máximo nosso Deus. Pelo menos é assim que a Bíblia ensina. Nós procuramos obedecer ao máximo nosso Deus. Por quê? Porque Ele nos ama, porque nós o amamos. Então, da mesma forma, Ele nos ensina, que Paulo nos ensina em Efésios. Então, sujeite-se a seu marido assim como você se sujeita ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa,
assim como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é Senhor e Salvador do seu corpo, a igreja. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aqui ele repete mais ou menos o que nós já lemos lá no versículo anterior. E quero ir lá para o versículo 33, porque a gente não tem muito tempo. Portanto, volto a dizer: cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Quando nós não respeitamos o nosso marido, os nossos filhos não respeitam os pais. E aí eles passam a desrespeitar os seus pais. Porque as mães desrespeitam os seus esposos, xingam os esposos, tocam os esposos de casa. Então fazem com que eles percam o seu grau de autoridade dentro da sua casa. Então não é assim. A Bíblia diz: respeite o seu marido, ame o seu marido. Mas pastora, ele faz assim comigo também. Ore, coloque ele diante de Deus para que ele conheça a forma de te tratar. Quando a gente conhece Jesus, quando a gente conhece a Deus, a gente passa a desejar viver da forma como Deus deseja que nós vivamos, para que a nossa família seja feliz, para que a nossa família seja abençoada. Amém? E agora, para nós que somos cristãos, em João capítulo 13, versículo 34, 35 diz assim: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Se você não ama o outro, como você pode ser discípulo de Jesus Cristo? Ele disse assim: se vocês amarem uns aos outros, as pessoas vão ver a maneira como vocês se relacionam, que vocês amam o seu irmão, que você ama o próximo. Então eles vão ver que vocês são meus discípulos. E também a Bíblia fala assim, Jesus ensinou assim: vocês são meus discípulos se vocês fizerem o que eu mando vocês fazerem. Então a palavra de Deus está nos ensinando como viver. E se nós somos discípulos dele, nós viveremos da forma como ele ensina. Por quê? Porque Deus quer que nós sejamos felizes. Deus quer que o amor seja superabundante nas nossas vidas. Que amor, pastor? Amor não existe. Existe assim, existe sim. Deus existe e a Bíblia nos diz: Deus é amor. Amém? E o amor de Deus é tão grande que Ele mandou Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. E nós que não merecemos, somos falhos, temos uma série de defeitos. Jesus Cristo morreu, se entregou por nós, que somos pecadores, que temos tantos defeitos, que não merecemos, para que nós nos tornássemos benditos de Deus e filhos de Deus. Isso é amor, um amor incondicional. Ele não exige nada em troca, Ele simplesmente nos ama. Se você ama Jesus, se você ama Deus, Ele te ama. Se você não ama Deus, Ele continua te amando. Se você obedece a Deus, Ele te ama. Se você não obedece, Ele continua te amando. Ele te abençoa. E no momento que você precisar e você clamar a Deus, Ele te ajuda e te responde.
porque Ele é amor. Está vendo como o amor existe? E esse amor, Deus quer que esteja no seu coração. E assim nós podemos amar as outras pessoas com quem nós nos relacionamos. Às vezes você fala, eu não deveria, acho que eu vou amar tal fulano de tal. Está devendo para mim. Pois é, você tem que amar. Mas pastora, você tem que amar e orar por ele, porque é fácil amar aquele que te paga direitinho e aquele que te deve. Difícil, né? Então a Bíblia fala que você não pode odiar o seu inimigo, mas você tem que abençoar o seu inimigo. Sabe por quê? Quando você abençoa, você não odeia, você ama. Abençoa o teu inimigo, as bênçãos de Deus vêm sobre você. Você sabe uma bolinha de ping-pong? Quando você bate na parede, ela não volta? São assim as bênçãos de Deus, quando você perdoa as pessoas e ama aqueles que te ofenderam. Você entende? É assim o mundo de Deus, o mundo espiritual. É assim que o amor de Deus age na minha vida e na sua. Por que crente é idiota? Ele fica falando para amar. Crente não é idiota. Crente é esperto. Ele abençoa porque ele sabe que quando ele abençoa, ele bate e volta. A bênção vai quando ele abençoa e a bênção retorna porque vem de Deus. Eu abençoo meu inimigo e a bênção de Deus vem para a minha vida. Amém? Quando eu amaldiçoo meu inimigo, a maldição cai sobre mim. Mas quando eu abençoo meu inimigo, a bênção de Deus vem sobre mim. É fácil abençoar o meu amigo. O difícil é abençoar o meu inimigo. Experimente fazer isso. Você vai ver como as bênçãos de Deus fluem sobre a sua vida. Pare de falar contra o seu inimigo. Pare de falar contra aqueles que te perseguem. Mas me persegue, pastora. Perseguiram Jesus. Jesus foi crucificado entre dois ladrões, não foi assim? Um falou assim, Jesus, tem misericórdia de mim quando entrar no teu reino. O outro, ele está sendo pregado, é isso mesmo, tinha que morrer na cruz mesmo. Aí o outro, não faz isso. Ele não deve nada, ele não fez nada, e ele está morrendo na cruz. Nós que deveríamos estar morrendo na cruz. Aí ele diz assim, Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus diz assim, para esse que reconheceu que Jesus não deveria estar morrendo, mas estava morrendo por amor. Jesus disse, hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Até no pior momento, quando você se arrepende, Jesus ainda te ama e te concede o amor dele e te abençoa. Amém? Glória a Jesus. Então nós ouvimos, o amor é paciente, é bondoso. Amém? É paciente, diz a palavra. Mateus capítulo 6, versículo 14. Jesus ensinou: seu Pai Celestial te perdoará se vocês perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Não é assim? Na oração do Pai Nosso fala assim, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aquele que tem me ofendido. Você perdoa quem te ofende? Aí continua assim, porque se vocês recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados, as suas ofensas. Você tem perdoado aqueles que te ofendem, que te maltratam? É por isso que Deus nos ensina, ama, abençoa o teu inimigo, perdoa. Sabe por quê? Você também faz coisas que Deus poderia não perdoar.
Mas quando você perdoa aquele que te ofende, que te maltrata, Deus também te perdoa. É a oração que Jesus nos ensinou. Perdoa as nossas ofensas. Que jeito? Da mesma maneira como eu perdoo aqueles que me ofendem. Não é assim a oração do Pai Nosso? Tem gente que ora a oração do Pai Nosso, e amém, sai. Não, presta atenção. Você reza, você ora, perdoa assim como eu perdoo. Você perdoa? Se você não perdoa, Ele não perdoa. É assim a oração que você faz toda vez. Presta atenção no que você faz. Presta atenção quando você ora. Então, eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar para que o Pai me perdoe. Muitas vezes, pastora, mas não merece perdão. Tudo bem, Ele não merece. Mas eu quero que Deus me perdoe. Então eu libero perdão para Ele, porque Ele fez errado, Ele não merece. Mas eu vou liberar perdão para Ele, porque se eu liberar perdão para Ele, Deus me perdoa. Você entendeu como é importante perdoar? E depois, ainda em Colossenses, o apóstolo Paulo nos ensina: sejam compreensivos uns com os outros. Perdoem quem os ofende. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Irmãos, essa coisa de perdoar, de respeitar marido, esposa, filhos, saber educar, não irritar os filhos, isso tudo tem a ver com viver de acordo com o amor de Deus. Vocês entendem? Então Satanás deseja destruir a família. Então ele tem 3 estratégias para destruir a família. A primeira, ele compromete, a primeira coisa que ele faz, ele compromete o relacionamento entre o casal. Eles começam a não se combinar mais. Daí a pouco eles separam-se de cama. Daí a pouco eles separam-se de quarto. Daí a pouco a mudança vai embora, o outro fica sozinho. Daí a pouco cada um arruma o seu par. E pronto, a família está destruída. E até que isso aconteça, os filhos começam a ver toda essa bagunça que vai acontecendo entre os dois. E também começa a acontecer entre os filhos e os pais desentendimentos e brigas. Porque a segunda estratégia, ele deteriora o relacionamento. Porque quando eles veem que os pais começam a brigar, nós perdemos a nossa autoridade sobre os nossos filhos. Certo, irmãos? Aí, a terceira estratégia. O pai perdeu a posição de chefe do lar. A mãe perdeu o respeito de mãe e esposa. Então, agora, Satanás dança no meio da casa e conseguiu destruir uma família que é o sonho de Deus. Porque o sonho de Deus é uma família. Pai, mãe e filhos. Assim foi no princípio. E assim deve ser. Está entendendo, irmãos? Então, por esse motivo, os nossos filhos, muitas vezes, mudam de ideia. Mudam. Mudam até de ideia quanto à sua ideologia de gênero. Porque eu não quero uma família desse jeito, então eu vou viver de outro jeito. É assim que Satanás faz. E destrói as famílias e os nossos filhos. E Deus não quer que as nossas vidas sejam assim. Deus quer nos abençoar. E nesta noite, o Senhor diz assim para nós: portanto,
Peguem agora a armadura que Deus vos dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir os ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes e sem recuar. Amém? Então, o Senhor, nesta noite, quer abençoar o esposo e a esposa. Quer abençoar os seus filhos. Quer abençoar o seu lar. Quer abençoar o casamento. Ele quer abençoar você, que a sua vida sentimental que não dá certo, Deus quer te abençoar. Porque a palavra de Deus nos ensina assim, que o Senhor faz o solitário viver em família. Deus quer que as coisas deem certo na sua vida. Então, hoje, Deus quer restaurar o amor de cada um. Às vezes, chegamos a uma situação que nem nós mesmos nos amamos. E Deus quer restaurar esse sentimento que você tem contra você mesmo. Deus quer te abençoar, porque Ele te ama. E nesta noite, Deus quer que você saiba que Ele te ama. Não importa qual a sua situação, qual a sua cor, quanto dinheiro você tem, se você estudou ou não, se você já parou para falar com Deus ou não, você pode começar tudo de novo hoje. Comece a mudar de opinião, comece a se relacionar com Deus. Deus te ama. Saia daqui sabendo de uma coisa: você é importante para Deus e Deus te ama. É isso que Deus quer que você saiba nesta noite. E Ele quer te abençoar. E toda vez que você estender, levantar as suas mãos para os céus, entrar no seu quarto, chorando, porque você está desesperado de chamar por Deus, Ele vem para te socorrer. Ele ouve a sua oração. Alegre, porque as coisas deram certo, Ele também se alegra com você. Preocupado, Ele vai trazer orientação para a sua vida, para que você seja abençoado. Deus quer te abençoar, porque Ele te ama. Amém?